Então esse daqui é o vídeo 2 e o anterior é o vídeo 1. São dois vídeos. EBD, primeiro trimestre 2025, tema da revista Em Defesa da Fé Cristã. A gente parou no tópico 2, defesa, o que a defesa de Pedro se refere. A gente leu, explicou, agora a gente vai para o tópico 3, que diz assim: por que devemos combater as heresias? Por que devemos combater as heresias? Isso já pode começar a sua aula fazendo esse tipo de pergunta para os alunos. Por que devemos combater a heresia? E você pode complementar. Aqui está com ponto de interrogação, é uma pergunta. Você pode complementar. Por que devemos combater as heresias e como podemos combater as heresias? Duas perguntas para você fazer para os seus alunos, para eles interagirem com você dentro da sala. Isso daí é bom, essa interação dos alunos, porque fica uma sala um tanto quanto dinâmica ali para você dar aula. Talvez fica um pouco melhor. Como eu disse no início, isso daqui, tudo que nós estamos fazendo, é para você, às vezes, que nunca deu uma aula da EBD, ou para você que está iniciando, ou até para você que às vezes seja veterano, você pode tirar alguma coisa desse conteúdo para aplicar na sua aula, né? A gente deve conhecer tudo. Importante talvez você ver um ou outro vídeo aí para você às vezes ter um norte de onde sair. O que não podemos descartar é toda vez que você assumir a sua sala, você precisa estar em constante oração, jejum, porque você está falando da palavra de Deus. A EBD traz dentro de si, a escola dominical traz dentro de si um momento propício para você estudar, mais ainda, porque não tem como você chegar para dar aula despreparado. Então você precisa pesquisar, você precisa buscar, você precisa se esforçar para que os alunos possam ter uma boa aula. Então o 3 vai dizer assim, como já lemos: por que devemos combater as heresias? 3,16, que é 1 Pedro 3,16. Para a defesa da própria, ou seja, da própria fé, nossa fé cristã. 1 Timóteo 4,16. Os cristãos devem estar informados daquilo que vários grupos ensinam, é o que eu acabei de dizer. Deve estar informado do que vários grupos ensinam e saber de forma refutá-los biblicamente. Essa é a parte A, ou seja, alguém chega no seu portão de domingo querendo te aplicar domingo 9 horas, só para você ter uma noção. Você entendeu o que eu quis dizer? Às vezes as pessoas chegam no teu portão com uma Bíblia diferente, uma Bíblia que eles mesmos fazem essa Bíblia e tenta te colocar alguns argumentos. Às vezes tenta aplicar na tua vida ou tentam te ensinar alguma heresia. Peraí, mas se você não conhece, como que você vai refutá-los? Se você não conhece a Bíblia, como que você vai dizer que algo na Bíblia dele está diferente? Se você não lê, se você não procura se esforçar na palavra de Deus, como que você vai debater com eles? Eu não digo, por exemplo, igual os irmãos lá que foram no debate, podcast, se vai ter alegria ou não vai ter alegria, não é isso. Talvez você nem vai ter oportunidade de um debate daquele. Eu estou dizendo, se chegam no seu portão, como que você vai reputar, como que você vai contestar aquilo que estão tentando pregar para você? Porque se você não conhece tudo que eles estão falando, é verdade. Mas por mais que chegue alguém no teu portão falando a verdade, como você vai saber que é verdade? Se você não lê, se você não conhece. Então isso daqui também é uma coisa para você incentivar os seus alunos a ler a Bíblia, incentivar os seus alunos a buscar, a entender. Por quê? Como que nós vamos combater as heresias? Só tem um jeito. Conhecereis a verdade vos libertará. Qual que é a verdade? É a palavra de Deus. Mas eu posso ouvir a palavra de Deus. Eu posso ouvir ministrações, pregações. Mas se eu, como membro do corpo de Cristo, não for atrás, não descobrir, não ler, vai ser apenas opinião dos outros que eu vou estar repassando.
Agora, quando eu procuro me empenhar, quando eu procuro ler, quando eu procuro me esforçar, quando eu procuro aqui estudar para poder dar uma boa aula, uma boa escola dominical, quer dizer, eu estou combatendo as heresias. Eu estou tentando entender a palavra para que quando chegar no momento de eu ter que combater as heresias, eu tenha argumento. Quanto de Bíblia você tem para combater as heresias? Quanto que você sabe da Bíblia para combater as heresias? Essa é a parte A. A parte B vai dizer assim: para ajudar os outros na compensação da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, e muitas das vezes de forma inconsistente, pois sabemos que existe muitas pessoas sinceras, a quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a palavra. 1 Tessalonicenses 1:9. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos fundamentados na Bíblia. Ou seja, não é errado você debater a Bíblia, porque é até interessante. Esses dias eu estava num evento, final do ano, com alguns pastores. Lá tinha pastor, tinha presbítero, tinha evangelista, tinha diácono, tinha diaconisa. A gente sentou em uma roda ali em volta da piscina, churrasco, uma coisa para edificação da palavra de Deus. A gente começou a debater alguns temas ali. Gente, pensa numa coisa que ficou gostosa, uma coisa que ficou interessante. Eu saí dali alimentado, eu saí dali aprendendo. Eu falei, olha que gostoso, que bom seria. Tanto é que esse pessoal da cidade de Indaiatuba veio para minha cidade. Nisso, lá na casa do pastor, a gente estava debatendo alguns temas. Foi interessantíssimo, foi muito proativo, foi muito bom, muito gostoso. Eu, em particular, Daniel, pude aprender a palavra. Eu tenho certeza que naquela mesa várias pessoas também puderam aprender. Tanto é que a gente até comentou a respeito dessa revista nova, As Heresias. Então, é lícito você debater a Bíblia, você debater algum tema polêmico, mas é legal quando não cria escândalo nem coisas do tipo. Continuando aqui, ó, respondendo às objeções contra a fé cristã. Ou seja, tem algumas objeções. Tem pessoas que colocam algumas objeções. Se a gente conhece a palavra, a gente vai rebater essas objeções, entendeu? O êxito dessa luta garantido quando se está no domínio do Espírito Santo. Glória a Deus. João 16:13. Quando a gente está garantido no domínio do Espírito Santo, ou seja, quando o Espírito Santo está dentro de nós, a gente vai mesmo combater as heresias, a gente não vai deixar essas heresias se levantar. Ó, tem outra coisa para complementar aqui. As heresias fazem parte dos estatutas ciladas do diabo, a fim de roubar a nossa coroa. A gente pode ler isso em Apocalipse. Você pode estar com a sua Bíblia aí do lado, deve estar com a sua Bíblia aí do lado para você ler com os seus alunos. Apocalipse 3:11, que vai nos dizer assim. Apocalipse 3:11. Venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. As heresias querem fazer isso, gente. Você pode deixar isso bem claro para os seus alunos, você pode bater e afirmar nessa tecla. Qual que é o propósito das heresias? A heresia tem uma função. Se está, assim como Paulo falou, se está preparado para você uma coroa, tanto é que nesse lugar onde eu estava, a gente falou bastante sobre coroa, sobre galardão. Se está reservado para a gente uma coroa, o que o diabo quer? Meus irmãos, o diabo quer tomar a tua coroa. Ele quer roubar a tua coroa. Só tem um jeito dele tomar e dele roubar a sua coroa. Ele vai começar a jogar heresias, ele vai começar a tentar modificar o evangelho, torcer o evangelho. Essa revista está excelente por causa disso. Nos mostra o quanto que ele quer roubar a nossa coroa. Você vai deixar desperdiçar a sua coroa? Você vai deixar, vai perder a sua coroa por causa de heresias?
Se você não vai deixar, então você precisa comer a Bíblia, você precisa se alimentar deste rolo diariamente, para que quando essas heresias vierem até você, você saiba rebutá-las, você saiba debater, você entenda da Bíblia, você tenha sempre um versículo na ponta da língua para poder falar para as pessoas. Peraí, isso que você está falando, eu tenho a Bíblia para a gente poder debater saudavelmente a respeito desse tema. Mas se você percebeu também que algumas pessoas querem fazer chacota, aí nem compensa debater. Se você perceber ali que a pessoa está querendo, ou está com aquele tipo de maldade ou coisa do tipo, acaba nem compensando você entrar nesse processo. Mas se for algo para exaltar o nome de Cristo e derrubar heresias, compensa você entrar nesse processo mostrando aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe para combater as heresias. Cada cristão deve conhecer a voz do sumo pastor. Quem que é o sumo pastor? Jesus Cristo. Não se deixar enganar por falsos profetas. Eles estão à solta. Você pode até mostrar isso para os seus alunos. Os falsos profetas estão à solta. Infelizmente, cada vez mais em várias igrejas a gente vê falsos profetas, pessoas que processam de uma fé para poder ganhar, para poder ter riqueza, para poder ter êxito em cima das ovelhas. Tópico 4 vai nos dizer assim. Tópico 4, aliás, tópico 3, o que são heresias? O que são heresias? Começa assim, seitas e heresias. Será que tem bastante seitas? Será que a gente acompanha algumas seitas por aí? A gente vai aprender dentro da lição. A palavra heresia no Novo Testamento grego é traduzido como seita, ou seja, quando você vê um lugar que é chamado de seita, é porque prega heresias. Seitas prega heresias, ou seja, seitas prega heresias e vai fazer com que você perca a sua coroa se você não estiver atento. Por isso que a gente está aprendendo na EBD, ou seja, quem não gosta de EBD, quem não gosta de escola dominical, acaba não aprendendo o que é seita, acaba não aprendendo o que é heresia, daí acha que pode cultuar a Deus em qualquer igreja. A gente tem que estar atento com isso, porque existem os verdadeiros mestres, os verdadeiros pastores, existem os verdadeiros homens de Deus, mas também existem os falsos profetas, os falsos pastores, existe também os lobos em pele de pastores, em peles de ovelha, existe e muito. Mas se você conhecer a palavra de Deus, você vai ficar longe dessas seitas. É verdade que o cristianismo também foi chamado de seita, mas por não cristãos. Ou seja, quem não era cristão acabava chamando a igreja primitiva de seita. Pessoas que não conheciam o verdadeiro evangelho de Cristo e que se opunham a ele. Então acabavam chamando a igreja de seita. A gente vai ver isso daí em Atos Apóstolos 24, versos 5 ao 14 e do 28 ao 22. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas e é um termo já desgastado, trazendo em si muitas das vezes um tom pejorativo. Por isso, devemos saber quando aplicá-la. Ou seja, tudo isso que eu li resume aquilo que eu falei no início. Você precisa estar atento para poder fugir das heresias. Todo aquele que escolher participar de um grupo onde sua regra de fé não é a Bíblia ou se contradiz com a sã doutrina do Evangelho de Cristo, é considerado um adepto de uma seita e seus ensinamentos devem ser rejeitados. A gente vê isso em Gálatas 1:7-9. Gálatas 1:7-9. Vamos ler isso daqui só para a gente
finalizar esse tópico com chave de ouro. Você pode fazer isso com os seus alunos, se você tiver um interesse, pegar uns versículos chaves e ir lendo com eles. Gálatas 1:7 vai nos dizer assim, Gálatas 1:7, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. 8. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, seja anátemo, seja amaldiçoado. Se alguém vier pregar um evangelho diferente daquele de que Paulo pregou, diferente daquilo que Jesus ensinou, seja anátemo, seja maldito, ou seja, vamos repudiar aquilo. Mas como que você vai repudiar algo que você não conhece? Se você não conhece, você está sendo enganado. A sua igreja está sendo enganada. Ou seja, você deixa pessoas no portão da sua casa pregar alguma coisa para você que não é verdadeira. Ou seja, as seitas vão pregar heresia tentando roubar a tua coroa. Agora, se você não estiver atento, eles vão roubar a tua coroa. Vão te enganar. Vão te levar para um lugar de distração, para você perder o bem mais precioso desse mundo. Gálatas 1, 7 e 8. Se alguém vier pregar um evangelho diferente daquele que nós pregamos, isso aí é Paulo, o apóstolo Paulo pregando, seja anátimo, seja amaldiçoado. Não receba esse evangelho que for diferente daquilo que está escrito na nossa Bíblia. Então a gente fecha esse capítulo com chave de ouro. Coloco aqui atrás um muralzinho para ficar mais bonito, uma paisagem aqui. Deus abençoe, meus irmãos. Então o próximo tópico vai nos dizer assim, 2. Heresia no Novo Testamento. Vai nos dizer assim. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e fariseus eram seitas que formam facções dentro do próprio judaísmo. Isso daqui é interessante. Isso aqui é importante. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formam facções dentro do próprio judaísmo. Como que a gente vai ver isso em Atos dos Apóstolos 5:17? Interessante. Facção dentro do próprio judaísmo. De acordo com o Novo Testamento, determinamos grupos que podem estar divididos entre si. Podem haver heresias dentro do próprio grupo religioso e isso pode ser chamado de facção, igual a gente vai ver aqui em Gálatas 5:20. Gálatas 5:20, que vai nos dizer assim: idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções. Meus irmãos, mas isso daqui a gente tem que ficar atento. Por exemplo, a gente está dentro de um ministério, às vezes a diretoria, por exemplo, o líder maior está com uma visão um tanto quanto diferente. Nós podemos nos reunir para tentar entender o que está acontecendo lá em cima. Nós, como ovelhas, não devemos estar debaixo de uma cobertura espiritual que não está no caminho certo. A lição, a Bíblia nos dá essa margem. Por exemplo, se o pastor dá bom testemunho e nós formamos uma facção para ir contra o pastor, nós estamos totalmente fora. Mas espera aí, vem cá. Isso talvez seja uma coisa para a gente alertar dentro da sala de aula. Se o líder
a pessoa que deveria nos dar esta cobertura espiritual, que deveria nos ajudar espiritualmente, que deveria deixar as 99 no aprisco e ir atrás daquela uma que se perdeu, achando-a, fazendo festa. Não faz. Se o líder maior cria divisões no meio do rebanho, alguma coisa errada tem. Então a gente não estaria entrando nesse processo aqui de facção, porque o líder maior está fora daquilo que é proposto como ministério, como igreja. Mas se ele está dentro daquilo que é proposto, ele é um homem de Deus, ele dá bom testemunho, marido de uma só mulher, não um espancador, não tomado ao vinho, não vexatório, não envergonha o evangelho, e você começa uma rebelião dentro da igreja, ou seja, você e eu, nós vamos dar conta disso. Nós seremos chamados de facções. Nós estamos dividindo o rebanho. Ovelha é para estar uma junto da outra. Quando chega uma ovelha diferente no rebanho, elas começam a se esfregar na outra para passar o cheiro do rebanho para aquela ovelha nova. Assim somos nós. E vai continuar aqui, ó. A versão bíblica NA traduz por partido. Paulo adverte que não haja no meio da igreja essas divisões, ou seja, heresia. Toda vez que você vê divisão no meio da igreja é porque está tendo algum tipo de heresia. E condena as inovações doutrinárias que causam divisões ou dimensões. 1 Coríntios, vamos ler também 1 Coríntios 11, 19. Só para a gente também fechar com chave de ouro esse tópico. 1 Coríntios 1, 19. 1 Coríntios 1, 19. Isso aqui é importante a gente estar lendo. 1 Coríntios 11, 19 vai nos dizer assim aqui, ó. 1 Coríntios 11, 19. Para a gente fechar esse tópico e partir para o próximo. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que seja conhecido qual entre vocês são aprovados. Às vezes vai acontecer divergência, mas essas divergências vai nos mostrar aqueles que são aprovados e aqueles que não são aprovados. Mas ai daquele por onde vier o escândalo. Como eu disse, se a gente tem um homem temente a Deus, que dá bom testemunho, um pastor íntegro, sincero e reto, e a gente começa uma divisão, ai por onde vier o escândalo. Mas, como Paulo disse aqui em 1 Coríntios 11, 19, pois é necessário que haja divisões entre vocês, para que seja conhecido qual de vocês são aprovados. Isso, com as divisões, a gente percebe quem é aprovado e quem não é aprovado. Eu creio que deu para entender, deixou os versículos que nós vemos, deixou bem claro a lição para nós. Heresias no Novo Testamento. Então, o tópico 3 vai nos dizer assim: heresias de perdição. 2 Pedro 2:1. É nessa passagem que heresia apresenta o sentido de erro doutrinário como heresia. Seria bom a gente ler também 1 Pedro, 2 Pedro. Vou deixar aqui preparado para a gente ler. 1 Pedro também. 2 Pedro 2, verso 1. Já está preparado aqui. É nessa passagem que a heresia apresenta o sentido de erro doutrinário, como heresia propriamente dita, no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã. Lembra que eu falei, que eu havia falado sobre heresias que distorcem o texto? É uma coisa que parece, mas não é.
os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus e o Espírito Santo ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino aos anjos. A igreja e as escrituras sagradas, o mais grave erro é quando diz respeito à divindade e a interfere na salvação. Primeiro verso 1, parte B do texto. Pois não existe salvação sem Jesus. Vamos ler então 2 Pedro verso 1, que vai nos dizer assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Parte B do texto. Estes introduzirão secretamente heresias doutrinárias, heresias destruidoras, chegando a negar o soberano, ou seja, chegando a negar Jesus. Olha só o quão grave é a coisa, chegando a negar o soberano que os resgatou. Ou seja, quem que te resgatou do lamaçal do pecado? Não foi Jesus? E essas heresias tentam negar o quê? Jesus. Essas heresias tentam negar o soberano. Olha o tamanho da seita. Essas seitas tentam, de forma herégica, negar o próprio Cristo. Gente, vamos fazer um resumão de tudo que a gente aprendeu? Ou seja, existem seitas chamadas heresias. Toda seita prega uma heresia. Toda seita vai ter um pastor ou um grupo que está fora do evangelho. Canta hinos que não são cristocêntricos, tem pregações que não são cristocêntricas, que vai falar só sobre dinheiro, que vai falar só sobre prosperidade, que vai falar só sobre neopentecostalismo, que vai falar só sobre bênçãos, só sobre bens materiais. Gente, é lindo, é bom a gente ter dinheiro. Dinheiro é necessário. É lindo, é bom a gente ter um carro bacana. Um carro bacana vai nos levar para uns lugares bacanas, lugares legais. Mas o Evangelho não prega isso. O Evangelho prega Cristo. Se Deus ver graça em você e você estudar, você se esforçar, você se dedicar, que mal tem você ter grana? Que mal tem você ter dinheiro? Agora, quando você for amante do dinheiro, quando você for amante de mamon, aí entra o problema. Quando você amar mais as coisas deste mundo do que a Cristo, aí entra a heresia. Mas tem ministério, tem igrejas, tem lugares maravilhosos, templos lindos, que só prega que você precisa ser empresário, que você precisa ter uma mansão, que você precisa ter um iate, que você precisa ter um helicóptero. Gente, se Deus tiver graça em você, e como eu disse, você estudar, você esforçar, você vai conseguir muita coisa assim, física, muita coisa material. Mas vamos supor que você não tenha uma Lamborghini, uma Mercedes, uma Ferrari, uma Porsche. Tu vai ficar triste por causa disso? Se está preparado para você uma coroa de glória, se o próprio Cristo vai estar lá no céu, qual que seria mais importante? É lindo a gente ver e viver aqui bem, porque a gente sabe que tem pessoas aqui que vão viver na pobreza e não vão para o céu, infelizmente. Por quê? Porque não guardou aquilo que é para guardar. Cristo, nós somos salvos pela graça. A graça é um dom imerecido. E tem rico que vai para o céu, tem pobre que vai para o céu, tem rico que não vai para o céu, tem pobre que não vai para o céu. Infelizmente, a gente precisa ser franco ao dizer. Então, tem heresias, como a gente está lendo aqui em 2 Pedro 2:1, que negam o próprio Cristo, que negam o próprio Criador. São hinos que falam de você, são hinos que exaltam o nome, são pregações que exaltam o homem. Gente, ontem eu estava na igreja que eu frequento, a Assembleia de Deus,
o presbítero que pregou ontem, presbítero Flávio, uma mensagem totalmente cristocêntrica, colocando Deus como um alvo, Deus no meio, Deus no final, é Jesus no início, Jesus no meio, Jesus no final. Então é isso que a gente deve, é nesse lugar que a gente deve estar. Ou seja, quando você entrega o seu dízimo num lugar que você vê que prega Cristo, você fica contente, você fica feliz, porque o seu dízimo é um tom, eu acredito assim, que o Salmo 24 vai dizer que todas as coisas são de Deus, todas as coisas são feitas por Ele. Nisso eu entendo que a terra e tudo que há, o meu emprego só existe porque Deus fez a terra. O meu carro só tem porque Deus fez a terra. Ou minha casa só existe porque Deus quis que tivesse, que foi planejado essa terra para a gente estar. Então nós somos mordomos, nós estamos aqui para cuidar de algo que não é nosso, é de Deus. Ou seja, então quando eu entrego, quando eu devolvo meu dízimo num lugar sério, num lugar honesto, eu entendo assim, é uma forma de agradecimento por tudo quanto Deus me deu. Ou seja, Deus me deu internet, Deus me deu um computador, me deu um celular, me deu Bíblia. Eu estou num ambiente aqui bacana, graças a Deus me deu uma família, me deu uma casa. Então eu não estou entregando assim, então Deus me deu, eu estou tendo uma lambuja. Não, não é isso não. Eu estou sendo grato por tudo que Deus me deu. Eu não estou fugindo da lição não, que a gente já está terminando. Eu estou só complementando a lição. Então fuja dessas heresias, fuja desses lugares para você não ser conveniente com esses lugares que são seita, que prega heresia, que não coloca Deus como destaque, que não coloca Jesus como alvo. Até canta hinos, canta louvores, mas você vê só falando de dinheiro, só falando de grana. Você tem que dar, você tem que entregar, você tem que deixar, você vai ser próspero. Então fique atento com essas seitas aí, com essas heresias. Continuando então na Bíblia diz assim, secretamente heresias e destruidoras, chegando a negar o soberano, que é o Jesus, o próprio Cristo, que os resgatou, que ele nos resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ou seja, então aqui o segunda Pedro 2:1 já fala qual que é o final dessa seita, qual que é o final desses lugares, que é a sua própria destruição. Então uns fazem para a sua própria destruição. Vamos ler mais um pouquinho aqui, ó. Todo o ensinamento que é contrário à sã doutrina do Evangelho deve ser rejeitado pelos verdadeiros discípulos de Cristo. É uma pergunta para você fazer para sua sala. Você é um verdadeiro discípulo de Cristo? Então você deve rejeitar as heresias. Você deve rejeitar esses lugares, mas como eu disse, volto, repito a dizer, só tem como rejeitar as heresias se você aprender a respeito da Bíblia. Vamos fazer a conclusão, meus irmãos. A conclusão vai dizer assim: os apóstolos respondem os opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Quem que lançou a base da nossa teologia? Os apóstolos que aprenderam com Cristo. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra os falsas doutrinas. Um grande exemplo, Paulo pregava, vinha seitas e despregava aquilo que Paulo pregava. Paulo falava que era partir da graça, eles falavam que tinham que fazer a circuncisão. Você conhece toda a história. E, pois, tarefas da igreja atual mostram a luta, o Novo Testamento mostra essa luta acirrada contra falsas doutrinas. E, pois, tarefas da igreja atual, batalhar pela fé que uma vez me foi dada aos santos. Judas 3, ou seja, essa é a nossa missão. Batalhar pela fé que uma vez me foi dada. Essa fé foi dada para você. Agora você está numa batalha. Você assumiu. Você está em uma batalha para poder defender a fé cristã. Deixa eu tomar uma água para a gente encerrar. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão. Então, a lição 1 vai finalizar com uma pergunta e vai nos deixar uma reflexão que você pode e deve fazer para os seus alunos.
Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira. Ou seja, gente, todo o trabalho que eles têm para pregar de forma herética, para pregar de forma errada, para ensinar essas heresias, a gente tem que ter o dobro para se empenhar em fazer a verdade, em falar a verdade, em trazer a verdade, em mostrar que é a verdade que vai nos libertar. É a palavra de Deus que vai nos libertar. Repito pela terceira vez no texto, repito pela terceira vez no vídeo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para o vídeo não ficar tão longo, lógico que como eu iniciei falando a respeito da revista, eu vou deixar para você fazer com sua sala as perguntas. Na lição 1, olha só que lindo. Pergunta 1. Na lição 1, qual é a exortação apostólica aos líderes da igreja? Olha, já começa com perguntas maravilhosas. Então você faz a pergunta, espera a resposta dos alunos. Com isso a gente fecha a primeira lição do ano de 2025, que tem por tema quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Amados, procurando eu, escrevo-vos com toda diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade, escrevo-vos, exorto-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3:1, ou seja, Judas 1:3, aliás. Vamos ficar para nossa reflexão, vamos batalhar pela nossa fé. Vamos batalhar contra as heresias. Amém, meus amados? Deus abençoe. Se você puder e quiser se inscrever no canal, fique à vontade. Deus abençoe.